Sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído da abundante chuva. Subiu Acabe, comeu e bebeu, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez ele retornou e disse a Elias: eis que se levanta no mar uma nuvem pequena como palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de pouco tempo o céu se emergeram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, ao qual cingiu os lombos, e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? E o mais interessante é que existia um homem que era servo do Senhor. A Bíblia vai dizer no início do capítulo 18 que ele era servo do Senhor. Ele havia pegado 100 homens e havia escondido de 50 em 50 numa caverna. Até então o rei procurou Elias por tudo quanto foi canto e não encontrou. Mas no capítulo 18 a palavra do Senhor vai nos dizer que Elias chega até o moço e diz assim: olha, vai adiante de Acabe e diz que eu quero falar com ele. O servo olha para ele e pergunta se Elias está bem, porque se chegasse até o rei Acabe e contasse sobre Elias, ele poderia pensar que o mesmo havia escondido. Só que Elias disse: vai, não temas. E quando a gente vai acompanhando o contexto da história, a gente pode ver uma simples situação que Elias chega até ele e começa a dizer: olha, eu não sei o que é que está acontecendo com você, Acabe, mas o seu coração se voltou aos deuses que não eram para ter se voltado por causa de Jezabel. A gente vai analisar e conseguir o tempo. Ele faz um acordo com Acabe que era o seguinte: olha, vamos fazer assim. E Elias pegar o carneiro que ele havia cortado para oferecer ao holocausto. A Bíblia vai dizer no capítulo 19 que Elias ele simplesmente pega 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel ou de Jacó, e ele começa a organizar o altar. Irmã Vitória, eu não estou entendendo, deixa eu te explicar. O que é que vai fazer? Marcos passou aqui e falou o quê? Sobre renúncia. O teu altar como é que está? Ah, irmã Vitória, meu altar está em perfeito estado. A gente precisa nos analisarmos, nós mesmos. Será que o seu altar precisa das 12? Pega a tua panela e fala assim: ei, levanta-te, come e bebe. Elias levanta o seu olhar, quando olha, tem pão e água para ele comer e beber. Elias come e volta a dormir. O anjo do Senhor, segunda vez, toca nele e fala: levanta-te e come, porque a tua caminhada é longa. A Bíblia vai dizer que Elias come, bebe e volta. E quando a Bíblia vai relatar que ele passa 40 dias andando até um certo monte. O mais interessante é que diante da tempestade que chegou na vida de Elias, que ele disse para o Senhor que não aguentava mais, que podia tirar sua vida, o Espírito Santo já tocou em Elias e disse: olha, come e bebe, porque a nossa caminhada vai ser longa. Demora, a gente olha assim para a situação e diz: não tem mais saída, não tem mais solução. Aí o Espírito Santo chega, nos dá renovo, trazendo restauração, nos enche da presença, do louvor. Quando está no momento da adoração, a gente sente, a gente fala: Senhor, que graça é essa? E aí quando a gente passa a entender que o Espírito Santo está me abraçando, está te abraçando para que haja cura, para que haja renovação espiritual. E o mais interessante é que quando há esse encontro comigo e com você, encontro com Deus, nós não ficamos do mesmo jeito. E o Senhor nos dá força para caminhar mais uma légua. A Bíblia vai dizer que ele passa 40 dias caminhando, chega no monte. Quando ele entra dentro da caverna, o Deus ele desce. Acho lindo porque a Bíblia diz que é Deus. Sabe por quê? Porque o anjo desceu, chegou, deu comida, mas não resolveu, porque Elias foi esconder dentro de uma caverna. A Bíblia vai dizer que Deus desce, chega até ele e fala: está fazendo o que aqui, Elias? Elias disse: Senhor, estou cansado, tira de mim a minha vida. Deus chega para Elias e fala assim: olha, levanta de vale fora. Há um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Então, se você quiser ler, está em 1 Reis 19. E quando ele chega lá fora ao terremoto, Deus já estaria à volta. Deus chega para ele e faz: olha fora de novo. Quando ele chega lá fora, há um vento gigantesco, e Deus não estava nesse vento. Elias volta, e Deus muda de novo. Elias vai lá fora. Quando Elias chega lá fora, ele vê um fogo descendo, mas Deus não estava naquele fogo. E o
mais interessante é essa frase, porque eu também questiono o que Deus faz na minha vida. Até então, quando eu vou achando essa situação para uma pessoa que eu conheço, ele olha para mim e ele faz meu anjo de luz. Deus é pai, ele não é padrasto. Ele não faz na nossa vida aquilo que ele não sabe que é bom. Tudo que ele faz sobre mim e sobre você é coisa boa. Mas agora a gente analisando, a gente vê que o processo ali com Elias acaba. E quando a gente vai ver mais um tempo à frente, Deus ele chega e ele fala, olha, tu vai descer, tu vai ter um encontro com Eliseu e ele vai ser o sucessor. Porque quando estamos cansados, o Senhor nos pega no braço e nos leva para caminhar. Existe um texto muito antigo, lá em casa até eu lia minha. Não sei se os irmãos já ouviram esse texto. E para terminar, eu vou contar sobre isso aqui. Olha, o texto ele vai dizer assim: eu me encontrava sonhando e eu estava numa praia caminhando. Aí então eu vi uma pessoa junto com o meu lado, que era Deus. E quando eu começava a caminhar, minha vida passava sobre um telão. E eu analisando as situações, chegava um momento em que a situação daquele rapaz fica crítica. E quando ele olha para trás, ele vê somente as duas pegadas, não vê mais quatro, vê só duas. E ele questiona, ele fala, mas Senhor, por que o Senhor me abandonou no meio do caminho? Aí Deus olha para ele e responde, eu nunca te abandonei, eu apenas te peguei e carreguei nos braços, porque eu sabia que a sua força já tinha se acabado. Nessa noite, irmão, a gente possa olhar, possamos reconstruir o nosso altar, possamos pedir para que Deus nos liberte dos demônios. Porque não há nada mais difícil do que lidar com nós mesmos. Porque se a gente analisar, temos tantos pecados, tantos erros, e o Senhor mesmo assim Ele nos ama. O Senhor mesmo assim Ele não nos abandona. E a renúncia, como o Marcos falou aqui, é necessária. Porque quando Jesus ele chega e ele falava com o povo que ia atrás dele, ele falava com parábolas. Mas a Bíblia vai dizer que um certo dia Pedro e seus discípulos questionam: Senhor, não está achando que essa palavra está muito dura, não? Jesus olha para eles e fala assim: olha, é o seguinte, as minhas palavras para você entender. Olha, é o seguinte, se vocês fizerem com eles, vão. Mas a minha palavra é essa. E a Bíblia vai dizer que os discípulos olham para o Senhor e dizem assim: Senhor, para onde iremos se não temos para onde voltar? Só temos você, que tem palavras de vida eterna. Depois que a gente bota a mão no arado, não tem como voltar atrás. Depois que a gente decide caminhar com o Senhor, a gente não tem aquela coisa, eu vou escolher. Não, você não escolhe. Porque quando sua vida é guiada e direcionada por Deus, o Senhor que faz as decisões por mim e por você. Mas, irmã Vitória, porque há tanta coisa. Porque a gente, antes de fazer alguma coisa, a gente esquece de orar. A gente esquece de apresentar ao Senhor: Senhor, realmente é? Realmente vai dar certo? A gente esquece da oração, que é uma das principais coisas para a reconstrução do altar. Então, que nessa noite a gente possa reconstruir o nosso altar. Que nessa noite a gente possa olhar, analisar. Ai, irmã Vitória, eu tenho certeza que o meu altar está consertado. Então continue. Fazer mantequinha. Se sua vida estiver muito fácil, dê uma olhada no seu altar de novo. Porque